Agora, na nossa reportagem especial, como vive hoje a advogada que comandou um grande esquema de fraude no INSS e desfrutou do dinheiro sujo por alguns anos. Esse é mais um caso em que a corrupção cobrou um preço alto. Georgina de Freitas passou anos na prisão, teve o registro profissional cassado e hoje tem dificuldades até para pagar as contas do dia a dia. Já se passaram mais de 20 anos. A boa vida planejada pela advogada Georgina de Freitas fracassou. O dinheiro trouxe status. A corrupção tirou tudo de uma só vez. Ela ficou sem nada, ela é uma pessoa, uma senhora, passa dificuldade. Georgina de Freitas comprou tudo o que há de melhor com dinheiro público. Especialista em direito previdenciário, ela participou de um esquema para fraudar o INSS. O plano parecia perfeito: forjar benefícios usando nomes até de pessoas mortas. As indenizações milionárias, todas irregulares, chegavam a 60.000% acima do valor correto. O rombo nos cofres da Previdência chegou perto dos 2 bilhões de reais em números atualizados. É muito dinheiro. Com esses recursos, a população deixou de ter creches, ambulâncias, escolas. Até a descoberta do golpe, o patrimônio da advogada se espalhou por 3 estados. Pelo menos 57 imóveis ou terrenos distribuídos em 9 cidades. Apaixonada pela região serrana, Georgina escolheu o bairro de Valparaíso, em Petrópolis, para se fixar. E comprou 2 casas na mesma rua. Um dos imóveis é esse casarão de tijolinho aparente de 650 metros quadrados, 7 quartos e piscina. O outro de esquina era um chalé, com ampla garagem e jardins. Local que os vizinhos não se esquecem. Música mesmo, a música alta, festa, falatório, aquela coisa de festa mesmo. Muita gente. As crianças ganhavam doces e roupas e brinquedos com o nosso dinheiro, né? Na verdade era isso, né? O chalé em estilo europeu guarda lembranças de uma época de ouro de Georgina aqui em Petrópolis. Os moradores relatam festas com muito luxo e requinte. Mas esse período de glamour foi por pouco tempo, cerca de 2 anos. A ruína de Georgina começou em maio de 1991, quando estourou o escândalo. A investigação concluiu que ela, sozinha, tinha desviado 360 milhões de reais. A advogada foi condenada inicialmente a 14 anos de prisão. Mas Georgina fugiu, fez cirurgias plásticas para não ser reconhecida e só se entregou à polícia em 1997, em San José, na Costa Rica. Depois de negociações diplomáticas, ela foi extraditada e a pena reduzida de 14 para 12 anos. A corrupção deu a Georgina um rótulo nada agradável: a maior fraudadora da Previdência, e a deixou sem saída. Os primeiros 5 anos de cadeia de Georgina de Freitas foram cumpridos em cela individual no antigo batalhão de trânsito da Polícia Militar, aqui no centro do Rio. Os advogados dela chegaram a entrar com o recurso, mas o apelo foi negado. E pior, o Superior Tribunal de Justiça determinou que Georgina fosse transferida para um presídio feminino. Perto de cumprir integralmente a pena e ganhar a liberdade, mais um revés. A 27ª Vara Federal do Rio de Janeiro condenou Georgina e o contador que participava do esquema a devolver ao INSS 200 milhões de reais. Para quitar a dívida, o patrimônio imobiliário passou a ser leiloado. Um apartamento de frente para o mar no Leblon. Uma casa na vila em Botafogo. Terrenos no balneário de Búzios. E imóveis em Petrópolis. Até agora, 52 imóveis que pertenciam a Georgina de Freitas foram leiloados. O valor arrecadado foi de 31 milhões e meio de reais. Ainda restam mais 5 imóveis a serem arrematados. A Advocacia Geral da União acredita que vai conseguir mais 1 milhão de reais.
Essa era a casa predileta de Georgina de Freitas e foi leiloada no ano passado. O martelo foi batido bem abaixo do valor de mercado. Parte do dinheiro foi para pagar dívidas que ela tinha com a Prefeitura de Petrópolis. A outra foi direto para os cofres do INSS. Georgina de Freitas conseguiu, assim, abater parte das pendências que ela tinha com a Previdência Social. Mas para as contas do dia a dia, ela ainda continua precisando da ajuda da vizinhança. O terreno onde fica o chalé, aquele das festas pomposas, está sem manutenção. A luz estava cortada de água. Isso foi quando, a senhora lembra? Isso foi um ano, mais ou menos. Qual que foi o valor? Estava muito... Ela pediu ou a senhora viu que ela estava em necessidade e ofereceu ajuda? Teve necessidade e ofereceu. Como é que foi? Ela diz que eu sou a mãe dela, né? Porque ninguém faz nada por ela, né? Quase ninguém mais vê Georgina na região serrana. Você sabe se ela ainda mora aqui, dona Georgina? Eu acho que sim. Eu não tenho visto há algum tempo, mas as cartas vêm. Tem correspondência para ela hoje? O dia a dia agora é em Nova Iguaçu, Baixada Fluminense. Os amigos mais próximos afirmam que ela está muito reservada, praticamente reclusa. Para completar, Georgina ainda teve seu registro profissional cassado pela Ordem dos Advogados do Brasil. Roubou-se, houve o esquema de corrupção, usufruiu-se do fruto do roubo por algum tempo, mas depois destruiu a sua vida. Então, realmente a corrupção não compensa. Eu acho que é a maldição do ser humano, né? O ser humano quer demais. Ele passa por cima das pessoas, por cima de qualquer ser humano. Só pensa em dinheiro, só pensa em dinheiro. Procurada, Georgina de Freitas informou que não tem nenhum interesse em conceder entrevista para falar sobre o caso. Disse ainda em nota que já cumpriu integralmente a pena e, por conta disso, não é obrigada a conviver para sempre com os erros do passado.